Oi, boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos aqui a mais uma sessão do EPC, onde a gente vai ter a segunda palestra, né? Eu sou o Manuel Campelo, estou encarregado, com muito prazer, de apresentar o professor Rafael Melo, que é o nosso palestrante. Tá? Bom, o professor Rafael Melo, vocês podem ver aí no vídeo, é um jovem, como diria o colega Guilherme, um jovem pesquisador ainda, Guilherme Mota, mas bastante ativo, né? O Rafael fez mestrado na UF com o Celso, né, que é um pesquisador bastante conhecido aqui no Brasil, né, na nossa área de pesquisa operacional, otimização, e depois fez o doutorado na Bélgica, com um não menos conhecido, na verdade, um dos ícones da área, que é o Lawrence Wolfe. Né? Eu já tenho uma boa carta de apresentação, né, só por aí, mas por ele próprio também. O Rafael trabalha com problemas de grafos, otimização discreta, mas também tem trabalhos muito próximos a aplicações, especialmente em planificação da produção, e eu acho que os trabalhos mais recentes dele têm a ver com esse tema. Né? Se vocês podem ver a produção dele no Lattes, né, bastante produção bastante regular. E acho que esse ano da pandemia foi bastante bom para ele, que ele tem 5 artigos só esse ano, né? 6, na verdade. É uma marca muito boa, né? Em periódicos muito bem qualificados e tal. E eu queria agradecer muito, Rafael, por você ter aceitado né, dar essa palestra para a gente aqui no SCT. Seja muito bem-vindo. Tá? A palavra é sua. Valeu, na verdade eu que agradeço, Manuel e Vinícius e Flávio e Cláudia, né, pelo convite. É um prazer, é a primeira vez que eu participo do CSBC, né, a primeira vez como palestrante, agradeço muito pelo convite. Então deixa eu compartilhar aqui com vocês. Todo mundo está vendo a minha tela aí? Sim. Tá, beleza. Então, como o Manuel estava falando, eu tenho trabalhado com algumas coisas ultimamente, algumas coisas de grafos, algumas coisas de algumas aplicações, algumas coisas de lot sizing. A princípio, a ideia da palestra era fazer uma palestra um pouco mais genérica, mas considerando o fato que eu tive uma mudança de carro de cerca de 2.000 quilômetros, uma filha de 3 meses de idade, um apartamento que ficou sem luz por uma semana, assim, acabou que eu vou fazer uma apresentação um pouco mais enxuta, uma aplicação de algo, uma apresentação de algo mais específico, né? Pegar um problema específico relacionado a um artigo específico e vou compartilhar com vocês, espero que vocês gostem aí. E como o Manuel disse, que eu trabalho com as coisas de grafo, esse trabalho não é um trabalho de grafo em si, tanto que eu tenho alguma coisa a ver com grafo, tem um grafo relacionado, mas o foco maior está na parte de programação inteira para esse problema específico. Então, deixa eu esconder aqui, melhorou, né? Então, eu vou apresentar aqui um trabalho que se chama Formulações Estendidas e Desigualdades Válidas para o Multi-Item Inventory Lot Sizing Problem with Supplier Selection. Eu tenho um pouquinho, às vezes, de dificuldade para traduzir on the fly algumas coisas, então acho que é melhor algumas coisas eu falar em inglês mesmo. Então, esse trabalho aqui, então, é um trabalho que foi feito em uma computação. Eu sou do Instituto de Computação da... Acho que está faltando alguma coisa aqui na minha apresentação. Acho que ela não está completa Ela não está completa na tela. Será que eu... melhorou. Então, é um trabalho que ele é feito em cooperação com o Leopoldo Cardenas Barron, do Tecnológico de Monterrey, e do Márcio Santos, que é colega do Manuel no UFC, lá em Massachusetts. Então, basicamente, eu vou falar para você, eu vou fazer a definição do problema, vou falar sobre a formulação estendida, né, de Facility Location, e vou falar sobre o pré-processamento, como é que a gente pré-processa
essa formulação. A formulação é uma formulação que, na verdade, é bem estendida para diversos problemas de lot size, né? Então, ela não é algo muito novo, mas a questão do pré-processamento foi algo diferente que a gente propôs. Vou falar sobre algumas desigualdades válidas que foram propostas para esse problema. Quando eu falo aqui da facility location das desigualdades válidas, depois eu vou fazer uma ligação entre essas desigualdades com a formulação que vai ser apresentada. Vou falar sobre uma heurística muito simples, bem simples, na verdade, que utiliza essa desigualdade, essa formulação. Vou mostrar alguns resultados computacionais, mostrando o que, de fato, essas abordagens trazem para a gente, né, de avanço, de melhorias, e fazer alguns comentários finais para fechar. Então, eu vou apresentar primeiro o problema. Então, esse problema de lot sizing com múltiplos itens e com supplier selection, né, com seleção de supplier, a gente está lidando com um problema que a gente tem múltiplos períodos, então, e tem uma demanda que ela é determinística, mas ela é dinâmica, que é conhecida para cada período. Ou seja, eu tenho um horizonte de NT períodos, né, um horizonte de NT períodos para satisfazer uma demanda, uma certa demanda, e cada período eu tenho uma demanda associada a esse período. Eu tenho período 1, eu tenho demanda de 200 unidades, período 2 de 350, período 3 de 70. Então, a gente está lidando com esse horizonte de planejamento, que ele é determinístico, mas ele é dinâmico, ok? Então, eu estou dizendo que ele é determinístico porque ele é conhecido a priori, então eu não estou lidando com nada de estocástico, não estou lidando com nada de estocástico ainda. Os itens que eles podem ser comprados de um conjunto de suppliers, né, em cada um dos períodos. Então, eu posso definir comprar de um supplier no período 1, comprar de um supplier diferente no período 2 e assim sucessivamente. Eu posso utilizar o mesmo supplier em todo o horizonte de planejamento, isso também não impede. Então, eu tenho a opção de escolher se eu vou comprar, num dado período, de qual supplier que eu estou adquirindo esses itens. E como custos associados, a gente tem os custos de o que eu chamo aqui de Fixed Supplier Ordering Cost, que é um custo que ele é cobrado uma vez que eu utilizo algum supplier, que é um custo de transação, né, de um dado supplier. Por exemplo, eu estou criando um canal de comunicação com esse supplier, então eu estou pagando um custo associado. Pode ser associado a um custo de contrato, algum custo de algum veículo para que eu tenha o transporte, né, desses itens que eu vou receber. Além disso, eu tenho custos unitários de compra e de estoque. O que isso quer dizer? Para cada unidade de item que eu adquiri, eu tenho um custo para a compra desse item, né, que está associado ao supplier, é claro, e eu tenho um custo de armazenamento, que é o custo que eu tenho de armazenar ele na minha unidade de armazenamento. E o objetivo do problema é determinar um plano, né, de compras que minimize o custo total do meu problema. Um detalhe aqui, que nesse problema a gente não tem capacidades na quantidade de item que pode ser comprado. Então, isso quer dizer o seguinte, olha, eu posso comprar o tanto que eu quiser de um dado supplier num período que eu quiser comprar. Então, isso é o caso quando a capacidade de oferecer itens do supplier é muito maior do que a minha demanda. E, na verdade, esse tipo de problema uncapacited, ele também acontece muito em variantes, às vezes até um pouco mais desafiadoras desses problemas, quando a gente pensa em abordagens como geração de colunas, ou relaxação lagrangiana. Então, esses problemas incapacitados, eles acontecem muito nesse tipo de contexto, além do contexto prático, no qual, assim, a demanda ela pode ser satisfeita facilmente pelo fornecedor. Então, para falar rapidamente sobre alguns das informações que são importantes para a gente aqui, então a gente tem um conjunto de itens, que eu tenho demandas para diferentes itens, então I é o meu conjunto de itens, o meu número de itens eu vou denotar por NI, eu vou ter um conjunto de fornecedores, que ele é denotado por J nesse caso aqui, eu tenho o número de fornecedores, ele é dado por NJ, o horizonte de planejamento, ele é dado por Tzão aqui. O tamanho, a quantidade de períodos nesse horizonte é dado por NT.
E agora a gente tem as informações de demanda, né? Então, eu tenho uma demanda para cada item I, para cada período T. Eu tenho um preço, eu tenho um custo, né? Eu tenho um custo de comprar um dado item I do supplier J. Eu tenho um custo de transação, que é o custo que é associado ao supplier, né? Que é um custo que eu pago se eu fizer alguma transação com esse supplier, que é dado por OJ. E eu tenho um custo de estoque para cada item. E, além disso, eu defino uma notação auxiliar aqui, que eu tenho o DIT, que foi dado aqui, que é a demanda para o item I para o período T, e eu tenho uma demanda cumulativa, DIKT, que eu vou dizer que isso aqui vai ser a soma das demandas para esse item I para os períodos de K, no intervalo de K até T. Então, denota o seguinte, então, basicamente, esse somatóriozinho aqui, ok? Então, uma coisa que eu já chamo a atenção para vocês, se vocês observarem os custos aqui, eles não são dependentes do período, mas as abordagens que vão ser mostradas aqui, elas funcionam também, mesmo quando a gente considera esses custos dependentes do período, ok? Então, para formular, vou mostrar para vocês rapidamente aqui a formulação básica desse problema, para que a gente possa entender uma formulação, como é que é a formulação desse problema, a formulação standard, né, a formulação padrão. Então, a gente tem aqui, eu vou definir variáveis x e jt, que vai ser a quantidade desse item I, que vai ser comprado do supplier J no período Tzinho pertencente a meu período Tzão. E eu vou ter uma variável yjt, que essa variável é uma variável binária, que ela assume o valor 1 quando eu compro algum item do supplier J no período T, e ela vai ser 0 caso contrário. Okay? Então, x e jt é a quantidade de itens que eu compro do supplier J no período T, e yjt é 1 se eu compro alguma coisa do supplier J no período T, e 0 caso contrário. Então, considerando os custos que eu mostrei para vocês e considerando as variáveis definidas aqui, então a gente vai definir esse problema da seguinte forma. Então, eu tenho minha função objetivo, que minimiza aqui a soma para todos os itens, para todos os suppliers e para todos os períodos. A quantidade que eu comprei vezes o custo unitário de compra, mais a soma para todos os suppliers e todos os períodos do meu yjt vezes o custo de transação, mais o meu custo de estoque vezes o estoque em cada período. Então, observe que nessa formulação aqui, eu não especifiquei para vocês assim, eu não especifiquei as variáveis de estoque, porque, na verdade, as variáveis de estoque elas podem ser determinadas a partir das variáveis de produção e considerando as demandas, ok? Então, se eu quero determinar o meu estoque aqui para um período de se eu quero determinar o estoque no meu período K, por exemplo, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente somar o que foi comprado do período de 1 até K e vou subtrair a demanda de 1 até K. Então, se eu pego o somatório do que foi produzido de 1 até K menos a demanda de 1 até K, eu sei o que sobrou de estoque no fim desse período K. Então, essa formulação aqui é uma formulação que ela já simplifica, ela não utiliza as variáveis de estoque. Eu poderia também determinar uma formulação padrão que utiliza as variáveis de estoque, mas as duas são equivalentes e, então, assim, essa formulação ela não utiliza variáveis de estoque. Então, essa restrição 2, ela me diz o seguinte, olha, se eu pegar a soma de todos os suppliers para todos os períodos de 1 até T, então, tudo que foi comprado vai ter que ser maior ou igual à minha demanda de 1 até T. Então, isso para todos os itens I e para todos os períodos T. Então, eu garanto que a minha demanda é satisfeita para todos os períodos de 1 a T e para todos os itens. Aqui eu tenho as variáveis quando eu tenho restrições de setup, que eu digo o seguinte, olha, x e jt, se algum item, se eu tenho alguma produção, se eu tenho alguma compra, desculpa, do item I do supplier J no período T, então a minha variável yjt ela vai ter que ser 1. Então, essa aqui é uma restrição Big M. As minhas variáveis yjt elas são variáveis binárias e as minhas variáveis x e jt são variáveis contínuas não negativas. Beleza? Então, assim, essa é a formulação padrão
Nossa, deu um barulho diferente. Aconteceu algo aqui, eu não sei o que foi, mas um barulho estridente, mas enfim. Então, se a gente pega aqui essa formação, essa é uma formação padrão, e um detalhe que eu comento para vocês é que esses tipos de problema de lot size, eles estão muito associados a problemas que são bem conhecidos, que são problemas que a gente chama de Incapacitated Fixed Charge Network Problems, que são problemas de redes, e se você pega esses problemas de redes, você tem alguns arcos nessas redes que têm um custo fixo, e a gente tem arcos nessas redes que têm um custo variável. Então, quando eu tenho um custo fixo, eu digo o seguinte, olha, se eu uso aquele arco, eu pago esse custo fixo, e os arcos de custo variável, eu estou dizendo, olha, se eu uso esse arco na minha rede, então eu vou pagar um custo que vai ser proporcional à informação que está trafegando nesse arco. Então, esses problemas, eles são muito associados a problemas de lot size. Então, normalmente, quando você pega um problema de lot size, esses problemas de planejamento de produção, você tem uma rede associada e esse problema aqui não é diferente. E esses problemas de planejamento de produção, tem algo interessante que, para os problemas capacitados, boa parte dos problemas, eles, para o caso bem simples, eles já são NP difíceis. Eles já são problemas NP difíceis de lidar. Para os problemas incapacitated, problema no qual não tem uma capacidade associada, tem uma linha mais tênue que a gente trabalha, que tem diversos desses problemas que eles são polinomiais, e tem problemas incapacitated que eles já são NP completos. Então, se a gente pega o lot size simples, o incapacitated lot size ele é um problema polinomial. Se eu pego o incapacitated lot size de múltiplos níveis, eu também tenho um problema polinomial. Mas se eu vou para um problema incapacitated como o joint replenishment problem, ou se eu vou para o one warehouse multi-retailer problem, eu já estou lidando com problemas NP difíceis. E esse problema aqui, ele tem uma estrutura bem simples, a gente olha, poxa, é bem simples, não é possível que esse problema ele é difícil, mas quando eu peguei esse problema para trabalhar com o pessoal, na verdade, a complexidade dele estava em aberto, então a gente não sabia, né? E, na verdade, não foi difícil a gente mostrar que, na verdade, esse problema ele é um problema NP difícil. Então, esse problema a gente mostrou que the multi-item event lot size with supplier selection, esse problema ali é NP difícil. Posso dar uma ideia da prova para vocês, não vou dar todos os detalhes, mas é só para mostrar basicamente o que foi feito. Então, a redução que foi feita para mostrar que esse problema NP difícil foi baseada no Capacitated Facility Location. Acredito que esse problema é conhecido para boa parte das pessoas que estão aqui, mas qual a ideia do Capacitated Facility Location? Então, eu tenho um conjunto F de potenciais facilidades que eu posso instalar. Eu tenho um conjunto C de clientes. Eu tenho um conjunto C de clientes que eu devo atender. Eu tenho um custo fixo, que é F, para abrir uma facilidade, Fzinho pertencente a F, e um custo VCF de servir um cliente C a partir dessa facilidade F, ok? E o problema, na verdade, ele consiste em obter um subconjunto F' dessas minhas facilidades para serem abertas e assinar, e atribuir clientes a cada uma dessas facilidades, de forma que eu minimize o meu custo total, ok? Então, o que a gente fez? Então, a gente fez uma redução do Capacitated Facility Location para o nosso problema de lot size. O que acontece? Então, lembrando que a gente fez uma redução, então a gente pegou a versão de decisão do Incapacitated Facility Location. Então, além disso, em vez de minimizar o custo, eu tenho um custo K, que eu quero que a minha solução tenha um custo menor ou igual a esse K. Então, a ideia básica dessa transformação foi que a gente criou um supplier para cada facilidade. Ou seja, para cada facilidade do Incapacitated Facility Location, a gente cria um supplier no nosso problema. Para cada cliente do FL, a gente cria um item no nosso problema. Então, a gente pega, na verdade, o problema, a gente vê que pela construção, que o problema com um período, na verdade, ele já é um problema NP difícil. Na versão de decisão dele, NP completa com um período somente. Mas é claro que a gente está lidando com o número de clientes e o número de facilidades que é um número de clientes e de suppliers que é relativamente grande, né, que é alguém aberto. Então, para cada supplier,
O custo de transação vai ser o custo de abrir a facilidade correspondente, ou seja, OF é igual a QF, e o custo de adquirir um dado item do supplier F vai ser o custo de servir o cliente C da facilidade F. Então, vai ser BCF, vai ser igual a BCF aqui. Então, se a gente pega essa construção, então a gente consegue mostrar que, dado uma solução para o nosso problema, então existe uma solução para o nosso problema de custo K, se somente se existe uma solução para o problema FL de custo K, para essa instância do FL. Então, quando a gente mostrou que esse problema é difícil, que a versão de decisão dele é completa, mas é algo interessante para se mostrar que as facilidades e os clientes aqui, elas são valores genéricos, né? Então, assim, ou seja, eu estou definindo um número de suppliers que pode ser arbitrariamente grande, eu estou definindo um número de clientes que pode ser arbitrariamente grande. Quando a gente pensa em fixar esses valores, então, se eu fixo o número de clientes, se eu fixo o número de facilidades, foi algo que a gente não trabalhou nessas complexidades, mas é algo que é algo que alguém poderia estar se perguntando aí, né? Então, essa foi a ideia básica dessa prova. Então, é uma complexidade que está bem aberta. Então, a gente mostrou esse problema como sendo um difícil, utilizando essa transformação do capacete da facility location. Então, na verdade, foi uma transformação que foi relativamente direta, né, dado uma forte relação entre esses problemas. Então, uma vez que a gente tem o nosso problema definido, a gente tem aquela formulação, que é a formulação padrão, que está definida. Então, eu vou mostrar para vocês a facility location, a formulação facility location, que é uma formulação que ela não é nova, é uma formulação que ela já é bem utilizada no contexto de planejamento de produção. Então, essa aqui é uma aplicação dessa formulação para esse problema em questão. A tela está tremendo aqui, deixa eu só ver o que está acontecendo. Então, para essa formulação facility location, o que a gente faz? A gente vai definir algumas variáveis, que são variáveis estendidas aqui, a gente estar lidando com uma informação estendida, são variáveis que elas têm uma informação a mais do que a informação da variável padrão que a gente tinha, que era x e jt, né? Então, essa variável x1 e jtk, ela me dá a quantidade do item i, que foi comprado do supplier J, no período T, para atender a demanda do meu período K, com T menor ou igual a K. Beleza? Então, se a gente pega essa variável, tem uma ligação, que é uma ligação direta entre a variável padrão que eu mostrei para vocês dessa variável, que basicamente o meu x em jt vai ser igual ao somatório desse meu x em jtk para todos os K de T até o tamanho do meu período, que é nt. Porque como aqui eu especifico para um período T e para qual período que eu vou atender, então, na verdade, se eu penso no que é comprado no meu período T, isso vai ser utilizado para atender nos meus períodos de T até o meu horizonte, o tamanho do meu horizonte, que é nt. Beleza? Então, basicamente, a minha função objetiva, eu minimizo o custo também, como foi feito anteriormente, mas agora, esse somatório aqui é de K até DNT, né, porque eu tenho a minha variável x, e o meu custo de estoque também eu vou estar utilizando as variáveis associadas ao estoque, que vai ser o estoque naquele período. Então, se eu penso o que vai ser o estoque no meu período, num período K qualquer, vai ser a soma de tudo aquilo que foi comprado até o período K e que foi utilizado do período K mais 1 em diante. Então, basicamente, isso aqui diz. E se eu pego essa facility location, na verdade, o que acontece? Então, para cada período, ou para cada item I, período K, eu vou ter que a soma dos suppliers, e para tudo que é produzido do período de 1 até K, desse x e j até K, vai ser igual à minha demanda para o item I no período K. Essas variáveis, observa se a gente pega essa restrição aqui, que é uma restrição que a gente fugiu do Big M, né? Então, a gente tinha um Big M na formulação padrão. Então, aqui a gente foge no Big M, por quê? Porque eu sei que eu estou produzindo para um período K específico, então o que multiplica uma variável Y aqui basicamente vai ser a demanda para esse item I no período K, que multiplica YJK.
YJT. Mas essa restrição não deixa de ser uma restrição de setup. Então, se eu tenho alguma produção no período T para satisfazer a demanda no período K, então, essa minha variável YJT, ela vai ser 1. As minhas variáveis Y, novamente, elas continuam sendo binárias, são as minhas variáveis que foram definidas anteriormente. As minhas variáveis X e JTK, elas são variáveis também não negativas. Uma coisa que eu chamo a atenção, que a gente olha com essa formulação, a gente fugiu do Big M ali, então, assim, é conhecido que normalmente essas variáveis, essas reformulações, elas dão um bound muito superior a uma formulação Big M, mas ela tem um drawback, né? E qual que é o drawback dela? Que é uma formulação que eu tenho O de NI vezes NJ vezes NT ao quadrado, variáveis e restrições. Tá? Então, se o número de períodos que eu tenho é relativamente grande, o tamanho dessa formulação ela pode ser proibitiva para que eu possa utilizar para algumas instâncias. E o que, na verdade, é o que acontece quando a gente pega as instâncias benchmark desse problema, ok? Mas eu vou entrar nisso aí mais para frente. Então, poxa, mas a gente está nessa situação, a gente tem uma formulação que é uma formulação que ela é mais forte do que a formulação padrão, então, assim, mas isso não é novidade, mas ela é uma formulação que, dependendo das instâncias que eu tenho, eu não vou conseguir fazer muita coisa. Então, se eu tenho um número de períodos muito grande, eu estou no problema. Mas, na verdade, não necessariamente se eu tiver um número de períodos muito grande, né? Mas se o número de itens e o número de suppliers já for excessivamente grande, esse número de itens for mediano, eu ainda estou lidando com uma formulação que ela pode ser proibitiva para um solver comercial resolver. E a gente pensa, poxa, o que a gente pode fazer nessa situação, né? Poxa, tem alguma maneira de eu ainda utilizar essa formulação ou eu tenho que partir para outro tipo de abordagem? A gente pode, sim, pensar em utilizar essa formulação. Então, uma das coisas que a gente pode pensar é no pré-processamento. Então, acho que isso é algo interessante então, quando você lida com algumas áreas diferentes, você traz uma coisa de uma área para outra, né? Então, acho interessante porque quando a gente pega a área mais de combinatória, a área mais de grafos, o uso de pré-processamento para problemas de otimização ela é muito constante, utiliza-se muito. Mas para a literatura de lot size, isso é algo que não é muito utilizado. Então, isso é algo que normalmente as pessoas propõem nas formulações e tudo, e usam, mas não lidam tanto com essas questões de pré-processamento. Eu consigo diminuir essa formulação de alguma forma, pensando na estrutura do problema. Então, isso foi algo que a gente acabou trazendo, porque a gente viu que as formulações estavam ficando muito grandes. Inicialmente, a gente pensou numa maneira heurística de usar essas formulações para essas instâncias grandes, mas depois a gente viu, olha, dá para fazer melhor do que simplesmente utilizar uma heurística. Então, o que a gente fez? Então, a gente trabalhou com pré-processamento dessa Facility Location Formulation. E a ideia é simples, então, vocês vão ver que a ideia é simples, mas que ela pode ser muito bem successful. Ela pode ser muito bem successful, não estou lembrando a tradução aqui agora, quando a gente lida com as instâncias, como as instâncias benchmark que a gente tinha. E a ideia básica, a ideia principal desse pré-processamento que é proposto ela é basicamente assim, olha, de repente não é interessante, assim, de repente não vale a pena eu comprar algo num período muito anterior, assim, num período muito cedo, para atender uma demanda que está lá na frente. Por quê? Porque eu tenho um custo de estoque associado. E se eu tenho um custo de estoque que ele vai se acumulando de período para período, quando eu chego nos períodos lá para frente, eu já paguei um custo de estoque muito alto. Então, a gente pensa, olha, pode ter situações que não vale a pena eu comprar muito cedo para atender uma demanda que está lá na frente. Na verdade, então, a gente mostra o seguinte, que se eu considero uma variável X e JTK, para períodos T e K, né, e para item I e supplier J, tal que o custo de transação do meu supplier J é menor ou igual a esse K menos T, então esse aqui, na verdade, é um número de períodos que eu pagaria estoque, né, porque lembra que eu estou lidando aqui, nesse caso, com estoque que
que o custo de estoque ele não é dependente do período. Então, se eu tivesse o custo de estoque dependente do período, essa fórmula mudaria um pouquinho, mas como não é dependente do período, então tem o número de períodos para os quais eu pago o estoque. Por quê? Porque se eu produzo em T para atender uma demanda em K, então eu tenho estoque, eu tenho um custo de estoque no meu período T, no meu período T mais 1, até o meu período K menos 1, que vão ser os custos de estoque que eu tenho. Então, a quantidade de períodos que eu pagaria estoque, vezes o custo de estoque, vezes a demanda do meu item no período K. Então, se eu tiver uma variável correspondente a um custo, a uma desigualdade dessa que ela é satisfeita, então a gente pode setar para zero todas as variáveis x e j de K' para K' maior ou igual a K, sem perder a otimalidade, ok? Então, basicamente, estou dizendo o seguinte, olha, se o custo de eu fazer um setup, ele é mais barato do que o custo de eu produzir anteriormente e guardar esses itens em estoque durante um intervalo longo, então não vale a pena eu produzir e guardar por um intervalo muito longo, porque o custo de estoque não está valendo a pena. Então, a gente pode setar essas variáveis para zero sem perder a otimalidade. Então, observem que eu não pego simplesmente as variáveis para o meu período K, mas eu pego para todo o período acima dele, porque isso aí, na verdade, a gente pode raciocinar em cima de Incapacitated Fixed Charge Networks, que a gente tem que as soluções ótimas, as soluções básicas ótimas, elas são acíclicas, né? Então, normalmente, se eu produzo para um conjunto de... Se eu compro para um conjunto de períodos que é contíguo. Então, utilizando alguns raciocínios, assim, baseados nesses argumentos, a gente consegue mostrar isso aqui. Então, observem que esse pré-processamento, ele depende muito dos custos, né? Então, ele depende muito dos custos, ele depende das demandas, então ele é sensitivo. Então, dependendo das instâncias, pode ser que você vai ter um ganho grande no que diz respeito à redução do tamanho da formulação que você tem que lidar, e dependendo da instância, pode ser que esse ganho na redução não seja tão grande, que a redução não seja tão significativa. Então, ele é muito dependente dessas informações, né? Da demanda, dos custos, do tamanho do intervalo que eu tenho para lidar e do meu custo de transação. Beleza? Então, isso é algo que a gente propôs para esse problema, que foi fazer esse pré-processamento. A gente vai ver que, eu vou mostrar para vocês nos resultados computacionais lá, que essa redução ela pode ser bem significativa. Então, é claro que depende das instâncias. Então, além disso, a gente pode pensar numa outra maneira para tentar lidar. Então, olha, a gente tem uma formulação padrão. Normalmente, as formulações padrões para esse problema, especialmente utilizando Big Game, não funcionam tão bem na prática, mesmo utilizando o solver estado da arte. A gente tem aquela formulação Facility Location, que é uma formulação bem grande, que em alguns casos pode ser que ela funcione muito bem, tem alguns casos que a gente pode ter algum problema. Então, a gente já viu que uma maneira da gente tentar lidar com essa formulação muito grande, a gente pode pensar nesse pré-processamento, e o pré-processamento para Facility Location é interessante, que é um pré-processamento que não é um pré-processamento da instância do problema, né? Ele é um pré-processamento da formulação, porque a formulação padrão, ela não tem essa informação de tal período para tal período, então a gente não tem essa informação desses intervalos. Então, na Facility Location, como a gente tem as informações desses intervalos, a gente pode pensar nesse pré-processamento que lida com esses intervalos, mas a gente pode pensar numa outra maneira, que é lidar com desigualdades. Então, as desigualdades que a gente trabalha aqui, que a gente propôs para o problema, a gente chama essas desigualdades de LSJ, que eu tenho essas LSJ desigualdades, inequalities, que eu pego um intervalo de períodos de 1 até L, e eu vou pegar um subconjunto SJ desse meu conjunto L, ok? Para cada um dos meus períodos. Então, a minha desigualdade, ela vai dizer o seguinte, olha, se eu pegar o somatório de J de 1 até NJ, e o somatório aqui de x e JU para U pertencente a L menos SJ, mais somatório de YJU, DIU, L, para U pertencente a SJ, isso vai ser maior ou igual a DI1L. Então, estou dizendo o seguinte, olha, para o meu item I e para um conjunto L,
O somatório, observem que cada item, que cada período aqui nesse somatório, ou ele está em SJ, ou ele está no complemento de SJ, em L menos SJ. Ou eu vou pegar uma variável que vai ser a minha variável YJ, que é a minha variável binária, vezes a demanda, de U até L, ou eu vou pegar a minha variável X, ok? Então, essas desigualdades, elas estão bem associadas às desigualdades SLS para lot size comum, mas aqui a gente lida com suppliers também. Não vou dar exemplo aqui não, mas essas desigualdades, na verdade, a gente pode pensar como é que a gente pode separar essas desigualdades. Então, se a gente pensar em separar por expressão, a gente tem um custo de O de NJ vezes NT ao quadrado para separar essas desigualdades, mas a gente poderia pensar também na utilização de programação dinâmica. Então, se a gente utiliza programação dinâmica, a gente consegue melhorar esse tempo para encontrar a most violated inequality aí, né, em tempo de NJ vezes NT log de NT. Porque, basicamente, então, para um dado período fixo, eu separo para todos os períodos sucessivos. Então, assim, a gente tem um ganho aí nesse sentido. Eu não vou dar detalhes aqui dessa separação, do tempo que a gente tem também. Mas, então, a gente tem essas desigualdades, a gente tem um número exponencial de desigualdades, mas a gente consegue separar essas desigualdades aí em tempo polinomial. Tranquilo? Embora a gente tenha um número exponencial de tais desigualdades. Mas aí a gente queria, poxa, mas como é qual a relação existente entre essas desigualdades que a gente propôs e a formulação original, né? Então a gente tem a formulação, desculpa, é a formulação facility location, porque a gente tem uma formulação que é uma formulação bem robusta, então a gente observa computacionalmente ela é muito boa, para instâncias pequenas e médias, mas assim, mas o que essa formulação ela implica para a gente no espaço original de variáveis? O que faz com que ela me dê limites bons? Então, a gente considera essa projeção dessa formulação facility location. Então, como é que a gente considera essa projeção? Então, a gente vai considerar a formulação facility location como um procedimento de separação. O que isso quer dizer? Então, eu vou pegar uma solução fracionária, vou começar a chamar aqui de x chapéu ou y chapéu, que ela é viável para a relaxação linear da minha formulação original do problema. Okay? Então, eu tenho a formulação original do problema e eu vou pegar uma solução fracionária. Então, eu vou tentar encontrar uma desigualdade implicada pela facility location no espaço original que corte essa solução x chapéu y chapéu. Então, como é que a gente vai fazer isso? Então, eu vou pegar essa minha formulação facility location, eu vou maximizar, eu estou pensando em uma função objetivo arbitrária aqui, maximizando uma constante, porque na verdade eu não estou interessado, não é na otimização aqui, mas eu estou interessado no que essa formulação implica para a gente no ponto de vista de desigualdade para a formulação original. Então a gente tem as restrições da facility location aqui mesmo. Aqui a gente faz uma ligação, né? Então aqui antes a gente tinha variáveis, mas aqui a gente agora não tem a variável, a gente tem isso aqui é uma constante, correto? Então aqui a gente tem uma variável, x e jtk, mas aqui a gente tem dk uma constante. E y chapéu jt também é uma constante, porque é o valor associado a essa solução fracionária. E o meu x, eu estou associando aqui também as variáveis originais, que são as variáveis da facility location com as variáveis do meu problema original. Então, tem uma restrição menor ou igual aqui. Então, observem que eu poderia pensar numa restrição, isso aqui, na verdade, a princípio seria a igualdade, mas eu lidar com a desigualdade aqui, e isso não atrapalha no nosso caso, porque quando a gente pensa na soma dos períodos de 1 até t, como eu não tenho estoque no fim do horizonte, então a minha demanda do período, o que é produzido do período 1, do que é comprado do período 1 até o período final, é exatamente igual à demanda total do período 1 final. Então, essa desigualdade aqui, na verdade, ela não atrapalha, na verdade, ela ajuda quando a gente pensa na análise da dualidade aqui. E as variáveis, elas são não negativas, como anteriormente. Mas a gente tem isso aqui, então o que a gente vai fazer? Então, poxa, se a gente pega as propriedades de dualidade, né? Se a gente pega o lema de Farkas, então, olha, ou eu vou ter, ou esse conjunto aqui vai ser viável, ou esse conjunto X eu vou conseguir atribuir valores para esses valores de X, ou eu vou conseguir determinar
uma desigualdade que vai cortar essa restrição, ela vai cortar esse ponto que ele não é válido. Então, quando a gente pega, então, se eu defino as variáveis φ, gama e θ para ser... Rafael, diga. Desculpa te interromper, só para avisar que a gente tem 6 minutos. Tá, mas 2 minutos eu acabo aqui. Tá bom, ok. Então, eu pego essas variáveis duais associadas a essas restrições 13, 14 e 15. Então, se eu pego esse dual, eu vou ter esse problema, que eu vou ter essa função objetivo, e eu vou ter essas diferentes restrições aqui. Então, basicamente, esse é o dual daquele problema. Então, na verdade, eu vou formalizar as desigualdades, né, que são obtidas por essa facility location, com as desigualdades dessa forma. Então, esse somatório mais esse somatório aqui, mais esse outro somatório, isso é maior ou igual a zero. Por quê? Porque eu vou ter alguma restrição violada se o valor objetivo aqui, isso foi estritamente menor do que zero. Então, isso quer dizer que eu tenho uma restrição que é violada, mas, então, se eu encontro uma função se o valor objetivo para os meus xy para os meus xy de entrada, então isso quer dizer que eu encontrei uma solução violada, então eu posso adicionar uma desigualdade, que vai ser essa desigualdade aqui. Então, quais são os principais resultados das projeções ali? Que se a gente pega qualquer desigualdade LSJ, ela pode ser obtida através da projeção da facility location. Além disso, a gente mostra que para qualquer solução most violated, vai lá, most violated 21, então existe uma LSJ correspondente. Então isso nos dá um colorário de que, então, se eu pego essas duas abordagens, a formulação original com as LSJ, e se eu pego a facility location, então eu vou ter o mesmo bound para a instância do problema. Ok? Eu não vou falar da heurística aqui não, porque a heurística é muito simples, basicamente eu limito o número de períodos para os quais eu considero. Então, só para mostrar mais rapidamente aqui os ganhos que a gente consegue, né? Então, se a gente pega isso aqui é a facility location, isso aqui é a partial facility location, que é com redução. Então, se a gente pega aqui nessa última linha, a gente tem a redução que foi conseguida, né, considerando as variáveis x. Então, para as instâncias menores, a gente chegou a redução de 29% no número de variáveis, mas à medida que a gente aumenta bastante o número de períodos, então a gente consegue reduções assim, que são bem significativas. Então, é claro que isso depende dos dados da instância do problema. Quando a gente pega as instâncias, então, de maneira geral, compara a STD com a Partial Facility Location e Branching Cut, a gente observa que a Partial Facility Location ela é muito melhor para grande parte das instâncias pequenas e médias, mas ela tem problema para as instâncias maiores, para as instâncias de 200 períodos, a gente não conseguiu determinar os valores porque houve estouro de memória. Se a gente pega para essas instâncias aqui, para 20 itens, 20 suppliers e 200 períodos, o Branching Cut ele conseguiu encontrar gaps de 4%, enquanto a STD ela só encontrou gaps de 12%. Então, isso aqui foi só para ilustrar. Acho que a desigualdade eu vou passar aqui. Então, basicamente, se a gente pensa em alguns trabalhos futuros que a gente pode pensar, a gente pode aplicar a ideias de processamento similares, né, para outros tipos de problemas de planejamento de produção. A gente, na verdade, já conseguiu aplicar em um outro problema que é relativamente relacionado. A gente pode pensar em maneiras de utilizar essas desigualdades válidas de uma maneira ainda mais efetiva. Então, o que a gente observou que a desigualdade, a separação por inspeção, a gente conseguiu resultados bem melhores do que a separação mais eficiente, mas é porque a gente conseguia oferecer mais desigualdades para o solver a cada rodada, isso diminui o número de rodadas que a gente executava, e determinar métodos automatizados de diminuir as formulações de maneira heurística. Então, agradeço muito a oportunidade de apresentar para vocês o trabalho aqui. Então, se alguém quiser me contactar, o e-mail está esse aí. E mais detalhes vocês podem achar nesse artigo aqui, que é o artigo que está relacionado a isso que eu apresentei para vocês. Ok? Então, desculpa aí acho que eu corri um pouquinho no finalzinho. Desculpa, eu passei um pouquinho do tempo aí. Agradeço, Manuel, mais uma vez a oportunidade de apresentar para vocês. Então, passo para você a palavra. Bom, certamente a gente é que agradece, Rafael. E
Foi perfeito. Eu vou abrir para perguntas. Alguém tem alguma pergunta? Pode colocar no chat, no bate-papo ou na sessão de perguntas. Bom, enquanto aparece aqui alguma pergunta, Rafael, bom, tem uma do Flávio, então vamos começar com o Flávio. Com a proximidade dos problemas, é possível adaptar algoritmos primais, duais, ou mesmo de arredondamento, o PL, do UFL, para esse problema? Possivelmente até obter algoritmos de aproximação? Vou falar assim, se é possível que haja, eu não consegui determinar alguma coisa no que diz respeito a resultados de aproximabilidade para esse problema. Mas se a gente pensa, acho que alguns problemas que talvez possam ser até um pouco mais próximos, porque o facility location acaba que você não está lidando com os períodos, né? Mas se a gente pega o One Warehouse Multi-Retailer e o Joint Replenishment Problem, então tem algoritmos aproximativos para esses problemas, alguns deles utilizam técnicas de arredondamento, sim, mas para esse problema específico a gente não tentou. Então, não sei dizer, pode ser que seja possível, sim, pensar em algo nesse sentido, mas é algo que a gente confesso que a gente não tentou ir por essa linha. E nem no resultado de se é possível ou não pensar em aproximabilidade, e não nem para o resultado negativo, nem para o positivo, né? Pode ser que seja possível pensar nessa linha, assim, assumindo algumas coisas sobre esses custos, né? Eu respondi a pergunta, não sei se... Acho que sim. Mais alguma questão? Leilton pergunta, só para confirmar se ele entendeu bem a definição, o cliente pode se conectar a só um fornecedor ou... Não, pode mudar com o tempo. Isso você pode mudar com o tempo. Então, você pode comprar do fornecedor 1 no período 1, você pode comprar do fornecedor 10 no período 2. Então, só naquele período. Só naquele período, desculpa. Então, o contrato que você faz, digamos assim, de aquisição é num período específico com aquele fornecedor, mas isso não implica nenhum commitment para períodos conseguintes, entendeu? Mas, de maneira, assim, se a gente pensar na maneira de otimidade, então, normalmente você vai, como é incapacitated, então você só vai utilizar um fornecedor por período. Então, pode ser que você utilize um fornecedor diferente para cada período, ou pode ser que você utilize o mesmo fornecedor para períodos diferentes. Mas o custo de setup é por período, né? Cada vez que você compra, você tem aquele custo. Isso, exatamente. Então, se eu faço um contrato com aquele fornecedor para aquele período, então eu tenho esse custo de setup, exatamente. Mesmo que você compre dele no período seguinte, você paga de novo, né? Paga um novo custo, exatamente. Bom, como eu tenho acesso mais fácil ao Rafael e ao Márcio, principalmente, eu vou deixar minhas perguntas para eles e queria agradecer mais uma vez ao Rafael, muito boa a sua apresentação, eu acho que o pessoal gostou aqui também, teve aplausos para você aqui no meio. E, a gente vai encerrar porque temos agora imediatamente a última sessão,